Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula nesse formato, em vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou professor de História da Escola Municipal José Emílio de Oliveira e no nono ano eu pego as turmas 1902 e 1903. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o Iluminismo, que é uma matéria do oitavo ano, mas como vocês sabem, nós estamos nesse contexto de fazer os 2 anos em um. Então nós vamos iniciar o ano revendo alguns conteúdos do ano passado. Eu já enviei um material escrito para vocês sobre iluminismo, mas eu achei interessante a gente retomar aqui alguns pontos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o contexto histórico. Para tentar evitar que os vídeos fiquem muito longos, eu dividi em duas partes. Então, essa é a primeira parte, vai ter um outro vídeo com a segunda parte dessa aula. Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje, o que nós vamos aprender nesta aula, é, primeiro, a definição de iluminismo, o que foi o iluminismo, e depois a gente começa a ver o contexto histórico. Então, vamos falar sobre o antigo regime, o absolutismo monárquico e a sociedade estamental, e aí nós vamos entendendo um pouquinho sobre cada um desses pontos. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma definição clara, uma definição simples do que foi o iluminismo, o que a gente está chamando aqui de iluminismo. Então, a gente pode definir numa sentença muito simples que o iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido na Europa no século XVIII. Então, eu sublinhei aí alguns trechinhos dessa sentença. Então, numa sentença bem curta, a gente já pode identificar o que, o onde e o quando. Então, o que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual. Professor, o que significa um movimento intelectual? O movimento intelectual significa que é um movimento relacionado ao surgimento de novas ideias, de novas visões, de novas concepções de mundo. Onde, na Europa, então o iluminismo ele é um movimento, essas ideias iluministas que a gente vai ver em outras aulas, elas se espalham para outros lugares, mas ele surge na Europa. E quando? É no século XVIII. Bom, e qual é o contexto histórico em que surgem essas ideias? Então, se é um movimento intelectual, se é um movimento que propõe uma nova visão de mundo, uma nova concepção de mundo, novas ideias, isso não surge do nada. Então, a gente tem que entender o contexto histórico, que é o contexto histórico, era o que estava acontecendo naquele período, na sociedade, na política. O que estava acontecendo nesse período que pode ajudar a gente a entender o porquê do surgimento dessas novas ideias. Então, só para a gente dar um exemplo, se tivesse tudo muito bem, tudo indo muito bem, ninguém tivesse nenhuma queixa, dificilmente alguém ia propor novas ideias, uma nova visão de mundo, uma nova maneira de compreender o mundo. Então, o surgimento de um movimento intelectual já pode mostrar para a gente que nem todo mundo estava satisfeito com aquela sociedade que existia na Europa por volta do século XVIII. Então, o contexto histórico em que o iluminismo vai surgir é o que a gente chama de Antigo Regime. E o que significa esse Antigo Regime? Então, Antigo Regime é um nome genérico, é um nome que a gente dá para várias sociedades europeias da chamada Idade Moderna. Então, isso aqui é matéria lá do sexto ano, vocês não vão se lembrar, mas a gente divide a história naqueles vários períodos, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que seria até os dias atuais. A Idade Moderna é o recorte que iria de 1453 até 1789. Então, a grosso modo, as sociedades europeias desse período, apesar das várias características próprias de cada uma, das várias diferenças, elas vão compartilhar algumas características
que permitem a gente classificar elas como sociedades de antigo regime. Em algumas vai aparecer em um período de tempo, em outras vai aparecer depois, em algumas acaba antes, em algumas acabam depois, aparece de uma forma em algumas, de outra forma um pouquinho diferente em outras, mas de forma geral, a gente pode colocar como características principais dessas sociedades o absolutismo monárquico no campo da política, e na maneira de se organizar a sociedade é o que a gente chama de sociedade estamental. O absolutismo monárquico, como o nome já dá a entender, a maior parte dos países, praticamente todos, adotavam a monarquia como forma de governo. Então, na monarquia, você tem uma única pessoa que vai controlar, né, o governo, e geralmente um rei, em alguns lugares poderia ser também uma rainha, mas você só tem uma pessoa e que ela vai ter um poder absoluto, né? Ou seja, ela vai concentrar uma quantidade de poderes nas suas mãos, de poder de tomar decisões muito grande. Daí o nome, né? Absolutismo monárquico. É interessante que muitos filósofos dessa época, muitos intelectuais do período, eles vão formular justificativas para essa quantidade enorme de poder nas mãos de uma única pessoa. Então não bastava o rei chegar e dizer que ele mandava em tudo e todo mundo aceitava. Era necessário que se criassem justificativas. Existem várias, eu não vou abordar todas aqui. Uma das mais populares era a ideia do direito divino, ou seja, a ideia de que o rei ele seria um representante de Deus e como o poder de Deus ele é infinito, ele é absoluto, o poder do seu representante, no caso o monarca, né, o rei ou a rainha, ele seria igualmente absoluto, incontestável. E se você contestasse o monarca, você estaria indiretamente contestando Deus. Então, essa era uma das justificativas que existiam nesse período. Uma questão que sempre surge é: professor, então o rei ele podia fazer o que ele quisesse. O rei ele acordou, passou por um criado do castelo, não gostou do jeito que ele olhou e mandou arrancar a cabeça dele. Então o rei pode fazer qualquer coisa que der na telha? Não era exatamente assim. Então, apesar dele ter grandes poderes, né, apesar dele concentrar muitos poderes nas suas mãos, ele tinha que respeitar, por exemplo, os costumes, as tradições, ou seja, como que as coisas eram feitas, como as coisas costumam ser feitas. Se ele não respeitar o costume e não respeitar a tradição, pode ser que ele cause uma revolta popular, por exemplo. Bem como os interesses da nobreza. Então, o rei ele não consegue governar um reino sozinho. Então, ele precisa do apoio de um grupo, que vai ser principalmente o grupo dos nobres, a nobreza. Então, nós estamos falando de pessoas que também são muito importantes, que também têm poder. E mais, o rei necessita dessas pessoas para poder governar. Então, ele não pode tomar, apesar dele teoricamente poder fazer o que ele quiser, ele não pode tomar atitudes que vão contrariar os interesses desses grupos constantemente, senão ele pode jogar também a nobreza contra eles. Mas o absolutismo, em resumo, é isso, é a ideia de que o rei ele vai concentrar poderes muito amplos nas suas mãos. E a sociedade estamental, primeiro para a gente entender, a gente tem que entender como é que estava dividida a sociedade nesse período. Hoje em dia, a gente costuma dividir a sociedade muito por um critério econômico, classe A, classe B, classe C, classe D. O que define se você é da classe A ou da classe D é a sua renda, né? É o seu poder de compra. Nessa época, a principal fonte de diferenciação entre as pessoas não é o dinheiro. Embora o dinheiro estivesse se tornando importante, mas ainda não é o dinheiro a principal forma. É, por exemplo, o nascimento, é a posse de terras. Então você tem três grandes grupos na sociedade. O clero, que são pessoas da hierarquia da igreja. Você tem a nobreza. O rei, ele é um nobre, ele pertence ao grupo da nobreza, né? Ele é o nobre mais importante de todos. E você tem o terceiro estado,
que era composto por vários grupos. Então a burguesia, né, os comerciantes, participavam do terceiro estado, os artesãos eram do terceiro estado, e os camponeses, que eram a esmagadora maioria da população, eram membros do terceiro estado. Então, dentre esses três grupos, o terceiro estado era o que concentrava a esmagadora maioria da população em quase todos os locais da Europa. Segundo os estudos, né, cerca de 98% da população estava aqui no terceiro estado. E dentro do terceiro estado, a esmagadora maioria vai ser composta por camponeses. A gente está numa época onde a maior parte das pessoas ainda vivia no campo, não vivia nas cidades. A principal atividade econômica ainda era a agricultura. E agora que a gente já viu essa divisão, como é que funcionava? Esses dois primeiros grupos, o clero e a nobreza, eles gozavam, né, eles usufruíam de privilégios. O privilégio é uma coisa que só o seu grupo, né, só um grupo minoritário de pessoas usufrui, enquanto a maioria não tem direitos. Então, por exemplo, o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos. Eles eram a única classe que possuíam terras. Os camponeses, por exemplo, claro, eles tinham suas casas, eles viviam em algum lugar, mas aquela terra não era deles. Eles viviam na terra de algum nobre. Então, esses dois grupos possuíam terras e ocupavam os postos de governo. Por exemplo, né, os postos no exército também eram ocupados pela nobreza. E a principal característica era a ausência de mobilidade social. Então, na nossa sociedade hoje em dia, existe a possibilidade de você ascender socialmente. Você pode nascer numa família da classe D, numa família pobre, e por meio do estudo, por meio da sorte, de alguma forma, você pode ascender socialmente, você pode melhorar a sua condição de vida. Nessa sociedade, isso não era possível. Então, se você nasce numa família camponesa, você não vai se tornar nobre de maneira alguma. Né? Para ser um nobre, você tem que nascer nobre. Ah, professor, mas e se um nobre casasse com um camponês? Não pode. Era proibido. Ah, mas se um nobre se envolvesse com uma nobre, ou um nobre se envolvesse com um camponês ou com uma camponesa e gerasse um filho. Isso pode acontecer, mas o filho não seria reconhecido, não teria nenhum direito e não se tornaria um nobre. Essa é a ideia de estamento. Então, cada grupo desses aqui, o clero, a nobreza e o terceiro estado, cada um deles são um estamento. Então, um estamento são grupos que não têm comunicação uns com os outros. Então, se você nascer no terceiro estado, você vai morrer no terceiro estado, seu filho vai morrer como no terceiro estado. Se você nasceu nobre, você morre nobre. Mesmo que uma família nobre possa empobrecer, perder prestígio, perder terras, mas ele não vai deixar de ser nobre por conta disso. Funcionava dessa forma porque é uma sociedade onde não existia a ideia de igualdade. Então, uma das principais ideias da nossa sociedade atual, a ideia de que todas as pessoas são iguais, não existiam nessa época. Nessa época era o inverso. Acreditava que as pessoas eram desiguais mesmo. Então, os nobres, eles tinham direito de nascimento porque eles eram melhores do que o restante da sociedade. Então, por isso, eles tinham privilégios que os outros grupos não tinham. Então, essa é a ideia de uma sociedade estamental. Era assim que funcionava a sociedade nesse período. E é isso, pessoal. Encerramos aqui a primeira parte dessa aula. No próximo vídeo, a gente retoma para complementar essa parte do contexto histórico.